Muito bem, pessoal, já estamos de volta ao vivo com o Balanço Geral, dando continuidade à nossa sequência de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Inês. E hoje a gente recebe Edivaldo Vieira Oliveira, conhecido como Coronel Oliveira, 53 anos, cristão conservador, casado com Francisca Monte Oliveira, mais conhecida como Neguinha, pai de Beatriz, Iago, Nicole e Monique, vice-presidente da Igreja Batista Betel, em Santa Inês, policial militar no posto de tenente-coronel, foi funcionário do Banco do Brasil, supervisor do IBGE, professor de matemática comercial do SENAC, soldado e atualmente coronel com 32 anos de serviço. Comandou várias unidades, batalhões de Buriticupu, Zedoca, Itapecurumirim e Pindaré, além de ter comandado o CPAI 8, Comando de Policiamento de Área do Interior 8. No 7º Batalhão participou da criação da Força Tática e o Esquadrão Pretoriano. Foi criado no seu comando. No ano em que comandou o 7º Batalhão de Polícia Militar, foi um grande apoiador do PROERD. Conseguiu viatura para o programa através de parceria com o Lions Club e levou o PROERD para municípios que não eram contemplados pelo programa. Comandou diversas operações relevantes em todo o nosso estado do Maranhão. E agora, candidato a prefeito de Santa Inês. Coronel Oliveira, boa tarde, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. É uma satisfação ter você conosco. Boa tarde, Truvão, a satisfação é minha, agradeço a oportunidade e uma boa tarde ao povo da nossa querida cidade de Santa Inês. Muito bem, eu informo a todos que cada candidato tem 30 minutos para proporem aí seus projetos, suas ideias. E o nosso primeiro assunto será sobre infraestrutura. O nosso tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, como já é de conhecimento de todos, o trânsito em Santa Inês, o trânsito piora a cada ano, né? Uma situação muito difícil, principalmente no centro comercial da cidade. Tudo isso também se deve ao número crescente de veículos. E como o senhor pretende agir, caso seja eleito, nessa situação? Situação muito séria, de fato. E para a gente resolver um problema, a gente precisa ter uma definição clara do que é a sua causa. Você já fez menção a uma das causas dos problemas no trânsito, um volume muito grande de veículos. Mas associado a isso, o principal agravante é principalmente a condição das vias, falta de sinalização vertical, horizontal, educação, porque o motorista também está inserido nesse processo. Educação dos motoristas e fiscalização. O município ele tem que ter profissionais habilitados, capacitados, que possam estar fazendo esse acompanhamento, essa fiscalização. E os meios eletrônicos também são uma alternativa para se fazer esse monitoramento de trânsito e conseguir fazer esse disciplinamento. A pavimentação e a condição das vias é o principal agravante, porque não se ocupa o leito completo das ruas para o deslocamento dos trânsitos, porque são muito esburacadas. E, além disso, criar corredores alternativos para que o trânsito não fique concentrado somente na Rua do Comércio, que é a melhor via. Então, há vias alternativas dos bairros que interligam de um ponto para o outro da cidade, não passando pela Rua do Comércio. É dar condições adequadas para essas vias, sinalizá-las, orientar os motoristas e fazer a utilização delas, e assim a gente vai conseguir melhorar o trânsito em Santa Inês. Candidato, vamos falar agora da situação do período chuvoso, que traz inúmeros alagamentos em nosso município. A gente tem acompanhado cada período chuvoso, né? Uma situação que cresce, infelizmente. Eu queria saber como o senhor pretende também agir nessa situação para minimizar, diminuir esses casos de alagamentos, principalmente na periferia da cidade. Lamentável, a gente tem a notícia da chuva desde o dilúvio, há milhares de anos, e Santa Inês ainda hoje não tem uma solução para esse problema. A questão das chuvas e a drenagem da água da chuva deve ser entendido, visto como um sistema. A água, a sua captação, o volume gerado, o canal que vai dar vazão a essa água e o local para onde ela vai chegar.
tem que ter um estudo aprimorado e técnico que faça tudo isso. Medidas paliativas ou imputar a um sofá jogado dentro de um córrego como sendo a causa do alagamento, isso aí é subestimar a inteligência das pessoas, querer mascarar uma realidade, não encarar com realismo e não se importar com a condição de sofrimento pela qual as pessoas passam. Então é alargamento dos canais, tornando-os capazes de dar vazão ao volume de água gerado, fazer lagoas de contenção ou de detenção, para onde aquelas águas irão, se não for suficiente o local para onde ela está, e ainda tem uma questão que tem que ser relatada, o causador desse problema. Os cursos de água eles foram desviados, antes era para a Zorra, e foi canalizado tudo para o Palmoura. Só que não deram o alargamento e a vazão adequada para essa área. E ainda tem que considerar que o Palmoura ele pode transbordar. Se ele transbordar e o volume da água no Palmoura for superior ao volume de onde ele está sendo escoando, vai ter um refluxo. Se esse for o caso, e o estudo é que vai revelar, a gente vai ter que fazer comportas para que quando o volume de lá estiver maior, elas estejam fechadas e vai ter que fazer um bombeamento para que essa água seja lançada para o local adequado e não cause alagamento na cidade. Além disso, a ocupação, o zoneamento, de modo desordenado, as pessoas fazem a utilização, e não é para impedi-las de construir, mas é disciplinar para que na construção não obstruam os córregos. Então, a pavimentação desses córregos dentro da cidade é também pertinente. Naquelas áreas onde não tem uma urbanização, construções, eles podem se alargar e permanecerem naturais, mas sempre sendo monitorados e mantidos para que haja essa vazão e não ocorram os alagamentos. A gente tem uma coleta periódica, você até citou, né, sobre essa situação de lixo descartado irregularmente, principalmente resíduo sólido, resto de material de construção. Como a gente se depara aí com sofá velho nas esquinas, né, nas ruas de Santo Inês? Por que isso tem aumentado, na sua opinião, em nossa cidade? É falta de ter uma estrutura que acolha e que dê uma destinação para esse lixo. Falta de educação das pessoas. O lixo ele pode ser transformado em luxo. O lixo pode gerar emprego e renda. O lixo que é orgânico ele pode ser utilizado para produzir adubo orgânico, que pode ser utilizado por pessoas, por famílias que estão integradas aí, a gente entrando na outra questão que eu tenho certeza que vai ser perguntado, na geração de emprego e renda. O adubo ele vai servir para agricultura familiar, por exemplo, por intermédio das cooperativas, vai ter um aproveitamento. E o resíduo sólido, que não tem esse aproveitamento, como adubo orgânico, que é o caso, ser colecionado seletivamente, mas não só coletado seletivamente, mas ser tratado também seletivamente para ser reaproveitado, para ser reciclado. Muito bem. Vamos falar também da situação do saneamento básico, né? Uma situação aí que gera bastante insatisfação das pessoas, muita reclamação, principalmente a complexidade da falta d'água em nosso município, que traz aí diversos transtornos para toda a sociedade. Como o senhor pretende agir também nessa questão da falta de saneamento, que prejudica aí a qualidade de vida, traz também o surgimento de novas doenças? Como você pretende agir nessa situação? A água é essencial para a vida. Para se ter uma ideia, aqui na cidade de Santo Inês, o DataSUS ele informa que 220 pessoas são internadas com doenças de veiculação hídrica. O que é isso? Causado por água que não tem tratamento adequado e esgoto exposto, giardia, amebíase, leptospirose e outras questões mais. Então isso é relevante. E há 5 óbitos registrados, o que é muito. A vida é o mais importante, a água é imprescindível. Quanto ao abastecimento de água, a gente tem 2 sistemas aqui em Santo Inês, que é o da CAEMA, que tem as suas precariedades, e políticos aqui tradicionais que têm acesso ao governo do Estado, que são parceiros e que vêm só para levar o voto, se elegerem, e depois chegarem lá e esquecerem, poderiam trazer o suporte. A CAEMA é um órgão que oferece um produto com exclusividade, a água, que todo mundo consome e que é muito caro. Inclusive, a gente teve um reajuste de 30% recentemente. E aqueles que dizem que defendem Santo Inês, que estavam numa posição no Legislativo, qual foi o posicionamento para defender em relação a isso? Concorde que seja aumentado? E a estrutura é precária e não atende. A CAEMA tem estrutura com canos de 30 milímetros, ou melhor, 300 milímetros, 200 milímetros e 100 milímetros. Aí dizem, não tem vazão porque o calibre do cano é muito alto. Ora, quando foi instalado, tinha. E a gente evoluiu, avançou, mais tecnologia, mais conhecimento, e agora não faz, é porque não tem interesse. E tem uma estrutura que é do município. E essa estrutura do município precisa ser revisada e naquilo que não funciona, ela precisa se tornar funcional. E, além disso, a gente ainda quer submeter à apreciação da sociedade se é interessante a concessão onerosa da exploração do serviço de abastecimento de água. Algo feito com transparência
mediante o posicionamento da população e, se for vantajoso, que assim a gente possa implantar. A gente tem alternativas. Nós não vamos chegar aqui e dizer nós vamos fazer isso e resolver o problema. Nós vamos estudar e apresentar propostas de resolução do problema com participação, com transparência, com muita legalidade, pensando principalmente nas pessoas que carecem da água e não têm nas suas torneiras. Vamos partir para as ruas agora. Algumas ruas ainda estão sem pavimentação, né? Outras nunca viram a cor do asfalto. Algumas tiveram uma manutenção, mas com o passar do tempo já estão desgastadas, como o senhor pretende também agir dentro dessa situação das ruas de Santa Inês? São dois problemas muito sérios. 100% das ruas de Santa Inês, elas não são pavimentadas ou são mal pavimentadas. É asfalto que não tem qualidade, isso decorre porque não há transparência, qual é o valor, quanto que se está gastando com isso, não, a gente não vê qualidade, são obras intermináveis. Se começa, não tem prazo, não tem transparência, o povo é que é o mandatário. O político que está lá representa o povo, o dinheiro é nosso. E o político tem que mostrar, eu estou fazendo uma obra, o custo é esse, a qualidade da obra é esta, o produto contratado é esse, tem que se saber, e o produto tem que ter qualidade. Porque uma rua que é asfaltada hoje e daqui um mês não tem qualidade, o esgoto fica ali, não tem a sarjeta, e aí daqui 6 meses, 1 ano, se asfalta de novo. Quanto isso está custando? É custo dobrado. Então é ter de qualidade. A gente tem exemplo aqui no Maranhão, Laércio Bonfim, que conseguia fazer o quilômetro de asfalto de qualidade a 170 mil, enquanto os outros políticos convencionais faziam a 1 milhão, 1 milhão e 200 mil. Então o desvio é muito grande. E o maior indicativo do desvio é a qualidade do serviço, o tempo que ele demora e a falta de transparência e informação do valor que é gasto naquele serviço. Então a gente pretende aprimorar isso e tratar de modo adequado, com transparência, pavimentar adequadamente todas as ruas, de modo que a gente possa ter economia e ruas pavimentadas com qualidade. Muito bem. Agora o nosso próximo tema é sobre emprego e renda. Candidato, quais as suas principais propostas para estimular a economia em nosso município, como trabalhar também nessa questão? Relevante, importante as pessoas poderem prover o seu próprio modo, o seu próprio meio de subsistir. E o que a gente observa é que não há incentivo. Em primeiro lugar, como que uma empresa vai se instalar numa cidade que parece um verdadeiro lixão, que não tem estrutura, que não tem segurança, que não tem vias adequadas, que tem problema de água? Então, o primeiro ponto é tornar a nossa cidade atrativa, colocá-la no circuito. As pessoas vão olhar a cidade porque ela é bem cuidada, porque ela tem estrutura, porque ela tem segurança, porque ela é urbanizada, já é o primeiro atrativo. Então, aquilo que a gente puder estimular, incentivar nesse sentido, é o meio. Muita gente fala em trazer a indústria para gerar o emprego. Ora, a indústria ela carece de incentivos que o governo do Estado é que poderia dar. Então, em uma parceria, aqui tem muitos que são parceiros de governo do Estado, mas não conseguem fazer essa instalação. A nossa vocação é a distribuição. Nós temos muito. Agora, o principal que nós temos para a geração de emprego e renda é o empreendedorismo. Nós vamos ter uma escola de empreendedorismo, vamos criar cooperativas de serviço e de produtos, cooperativas agrícolas, e vamos colocar aqueles que têm interesse e um potencial produtivo em torno dessa cooperativa, fornecendo capacitação, consultoria, insumo e crédito fácil para que as pessoas possam se desenvolver, montar o seu negócio e crescer por intermédio daquele negócio, empregar a sua família e avançar até o ponto de gerar mais emprego para os outros. Nós vamos tratar isso aí, inclusive na escola. Na escola nós vamos inserir a educação financeira e para as crianças, no ensino fundamental, elas já vão começar a ter a noção do empreendedorismo, saber o caminho de gerar a sua própria subsistência sem depender de assistencialismo. Isso garante um apoio aí ao pequeno e médio empreendedor, com certeza. Com certeza. Importante e muito relevante, porque muitas vezes quem ingressa e tem o seu próprio negócio, ele tem muitas dificuldades, porque ele vai cuidar do seu produto, no caso da agricultura familiar. Ele produz, ele embala, ele transporta, ele comercializa, ele desfalece e não consegue fazer nada bem feito. A cooperativa vai fazer tudo para ele. Ele entrega um produto e ele vai ser capacitado para entregar aquele produto, vai ter consultoria constante, vai ter insumo e vai ter crédito fácil para ele poder conduzir o seu negócio devidamente assistido. Exatamente. Diante de tudo isso, consequentemente, ajuda a reduzir o desemprego em nossa cidade, né? Os moradores começam a ter uma oportunidade a mais. É uma corrente do bem, todos vão olhando, vão se inserir, a gente vai levar isso desde a escola,
e é algo que a gente pretende manter permanentemente, o conhecimento para as pessoas, levar para o bairro, ter o centro lá no bairro, que possa assistir a pessoa do bairro quanto ao desenvolvimento do seu potencial produtivo, quanto ao conhecimento, prática de atividades que irão ajudá-los fisicamente, individualmente, e vão inseri-los como alguém produtivo no tecido social. Bom, então tá aí, falamos de emprego e renda, agora nós vamos falar de educação, minha gente. Candidato, num possível mandato, qual a sua prioridade para melhorar o sistema educacional em nosso município? Quando nós chegarmos lá, a educação, prioridade absoluta. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um menino da roça, de uma infância pobre, morei numa casa coberta de palha, tapada de barro e de chão batido. E a educação me proporcionou chegar onde eu cheguei. Meu currículo que foi lido foi possível por conta da educação. Eu tenho nas minhas professoras aquelas que me ajudaram significativamente a chegar onde eu cheguei. A educação é o meio da evolução, valorização dos profissionais da educação, criar critérios, regulamentar a escola de gestores para que efetivamente eles possam desenvolver na escola programas que irão ajudar as crianças a alcançarem uma posição de competitividade em condição de igualdade em relação à iniciativa privada. Valorização do profissional de educação, inserção para os alunos da escola pública de conhecimentos que são necessários, como a educação financeira, como falei, empreendedorismo, língua estrangeira, robótica, e o estímulo à prática da atividade física e do esporte no seio da escola. Isso aí é muito importante, é significativo para o desenvolvimento. E a música. Está comprovado que aquelas pessoas que trabalham a música, que tocam um instrumento, eles melhoram a sua capacidade cognitiva, de aprendizado, de disciplina e tudo mais. E tudo isso é muito bom. Sem contar que a gente também deve melhorar a estrutura. Não é admissível que as nossas escolas não tenham uma climatização. Isso aí é o básico. Tornar a escola um ambiente que seja agradável para o aluno, tornar o ensino atrativo, capacitação constante dos professores e reconhecimento, meritocracia, não só para os professores, como também para os alunos. Quem são os alunos que se destacam no nosso município? Quem conhece? Não tem ninguém. Pegar aquele aluno e premiá-lo porque ele teve um desempenho, vai levar os outros a se empenharem e querer alcançar também aquele prêmio. Então, são estas coisas que a gente quer implantar, dar essa valorização e realmente tornar a educação pública algo que possa contribuir para as pessoas se desenvolverem. E o que você planeja, promover na questão da inclusão dos alunos, em nossas escolas, que é um tema bastante discutido também? A individualidade deve ser considerada. Todos devem ter acesso, isso é a verdadeira inclusão. O profissional ele tem que estar habilitado, capacitado e pronto para atender às diferenças. Chegou alguém que tem uma limitação, que tem alguma questão particular, ele deve ser atendido por um profissional que tenha o conhecimento. As pessoas que estão participando ali daquele processo têm que ter também aquela ciência, a educação das pessoas, compartilhamento da informação para saber e adequação da estrutura para atender conforme a necessidade de cada um. Todos devem ter acesso à participação em todos os processos que irão contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Certo. Tem várias outras perguntas aqui, mas o senhor já respondeu em relação até mesmo do aprimoramento dos nossos professores, capacitando eles cada vez mais. E o tempo passa rápido, candidato. Olha aí, já temos 13 minutos e poucos segundos. Vamos avançar. O nosso próximo assunto é esporte, minha gente. Candidato, a gente tem um grande celeiro de atletas em nosso município, muitos atletas esforçados demais. Qual a sua proposta para estimular ainda mais esses atletas? Eu costumo dizer que nós temos muitos atletas e nós nem sabemos quantos temos, porque não se dá a oportunidade deles se apresentarem e se desenvolverem. O esporte, eu como desportista, eu sou corredor, eu sou ciclista, jogador de vôlei, jogador de futebol, e eu sei que é algo fundamental para desenvolver não só a pessoa individualmente, mas coletivamente. A gente precisa inserir isso, é uma forma de afastar os jovens da criminalidade, das drogas. Então a gente precisa apoiar aqueles atletas que já
militam e que vivenciam a dificuldade, a falta de apoio. É totalmente ausente os eventos que são promovidos na minha área do esporte que eu pratico, é levado pela iniciativa privada, não tem qualquer tipo de apoio, e a gente vai inserir isso no seio da escola também. Ter espaços apropriados, ter a estrutura adequada, o incentivo, o estímulo, e assegurar que todos possam praticar um esporte que queira, possam se desenvolver e até se destacar no contexto até mundial, quem sabe, né? Mané, né? Um cara pobre que veio lá, muda a realidade de uma comunidade, mudou a sua própria vida por intermédio do esporte. Então, o esporte é meio de crescimento, nós vamos estimular, sim, criar as estruturas, os meios, incentivar, apoiar e fomentar, porque é algo produtivo para a sociedade. Abraçando todas as modalidades. Agora nós vamos falar do estádio Obinezão, está com a obra paralisada aí bastante tempo. Aí eu lhe pergunto qual é a sua proposta para que esse grande espaço do nosso futebol seja reaberto em nosso município. É todo o empenho para ali, não só a estruturação do estádio, mas aquele entorno comporta uma praça onde as pessoas, as famílias possam convergir. Mas, em especial, o esporte. Uma cidade do porte de Santa Inês não é admissível. Uma cidade com a localização, com o tamanho, com o potencial, com o histórico. A gente deve buscar por todos os meios retomar a restauração do estádio Binezão para que a nossa cidade possa contar com espaço que vai servir para o desenvolvimento do futebol e do nosso esporte, enfim, na nossa cidade. Muito bem, o nosso próximo assunto agora é cultura. Candidato, quais são os seus principais projetos culturais no possível mandato? Olha, a cultura no meio, ela se desenvolve por si só. O que precisa é de incentivo, apoio e uma estrutura adequada. Tratar todos com igualdade e não criar meios de beneficiar um ou outro, valorizar a cultura local. Nós já tivemos cantores aqui que tiveram uma projeção até nacional. Lorival Tavares, Vicente Teles, os festivais. Não se tem mais isso. Resgatar isso e estimular também, como eu falei, na escola. Ali da escola poderão surgir poetas, porque a gente vai estimular isso, poderão surgir cantores, músicos, e a gente vai dar todo o aporte e ter um espaço adequado para que essas pessoas possam se desenvolver, valorizando, e a gente, muitas vezes, o município traz artistas que são de fora a um alto custo, e aí vêm, levam a riqueza da cidade, e não há um investimento no artista local, porque não há espaço, porque não há uma valorização. A gente pretende estimular isso e, dessa forma, tratar para que haja esse desenvolvimento. A gente precisa resgatar e ter um espaço de divulgação da própria história de Santa Inês, que isso também é cultura. Né? No ambiente escolar, a gente tem a ideia de criar um espaço comum que nós chamamos de Parque da Família, onde nós vamos ter um espaço bem amplo, com um lago contemplativo, com pista de ciclismo, com pista para caminhada, para corrida, onde as pessoas possam se reunir, fazer o piquenique, ter uma área para prática de esporte, futebol, voleibol, beach soccer, e até dojo para a prática de artes marciais também. Ter os quiosques e ter um espaço onde estará ali exposta a cultura de Santa Inês para as pessoas conhecerem, e isso vai gerar emprego e renda também. Porque terão profissionais lá e quiosques comercializando produtos voltados para a prática de atividade física, o artesanato local, a história de Santa Inês, tudo congregado num espaço agradável, onde as pessoas vão para experimentar, para curtir, para gerar emprego e renda e para se desenvolverem. E para preservar e valorizar o patrimônio cultural do município, como você vai fazer? Esse espaço, a gente tem que ter esse espaço para ficar asseverado, ou um ponto de referência onde se possa levar a história do município, mantê-la lá em exposição para conhecimento, para compartilhamento, para que as pessoas que contemplem ali possam valorizar o município, a sua história, a sua cultura, os seus valores culturais. E isso, inclusive, no seio da escola. A escola pode ter e deve ter uma amostra. Você vai numa escola dessa aí, você tem alguma coisa que remete ao município? Não tem absolutamente nada. Então, a gente quer criar esse espaço comum, onde as pessoas possam ter acesso integralmente na sua vivência, dentro da escola, no espaço público onde vai, alguém que vem de fora chega lá, vai passar a conhecer. Isso aí vai gerar um pertencimento, vai gerar na gente um sentimento de preservação e de amor ainda maior pela nossa cidade, pela sua história.
Candidato, nós vamos agora para o nosso derradeiro tema, né, que é sobre saúde. Candidato, na questão saúde, que é o maior desafio, né, aqui em nossa cidade, é de conhecimento de todos, qual seria a primeira medida a ser tomada em um possível mandato? Nós temos que quebrar esse ciclo. Um hospital há 20 anos arrendado para um município, políticos de carreira que já tiveram alianças com governos, deputados que foram deputados estaduais, federais, que passaram por muito tempo como gestores e nunca resolveram essa questão. A gente não sabe sequer qual é o valor do arrendamento. E os mesmos que são arrendatários concorrem aí apoiando determinado político numa manutenção crônica e prejudicial para a nossa cidade. Então, ter uma estrutura própria é o mínimo, não tê-la revela o descaso com a saúde. Então, não só ter a estrutura, mas a gente tem que valorizar os profissionais de saúde, atendimento humanizado, gestão da saúde, colocar pessoas realmente capacitadas nas posições chaves que possam conduzir adequadamente a saúde, fazendo gestão, gerando economicidade, gerando eficiência e alcance para atender as pessoas do modo como devem ser atendidas. Além disso, valorização da atenção básica, fortalecimento. Porque quem é atendido na atenção básica adequadamente e não tem um agravamento, ele vai desonerar o hospital a média e a alta complexidade, que é mais oneroso. E nós vamos além, porque a cidade é como um sistema, é um todo interligado, interdependente, voltado para um objetivo, o bem-estar das pessoas. Nós vamos trabalhar e inserir nesse contexto, inclusive a prevenção ao adoecimento. Quando a gente estimular a prática da atividade física e instituir o tratamento efetivo na saúde, não tratamento paliativo. Buscopan, dipirona, omeprazol, isso aí a gente quer deixar no passado. Por exemplo, se alguém tem um problema de hipertensão e tem um problema de triglicerídeo alto, atividade física, o remédio, e vai ter uma equipe multidisciplinar inserido na equipe de saúde, um educador físico, um nutricionista e o espaço no bairro para a pessoa fazer atividade física e resolver esse problema de saúde. Então, o fortalecimento da atenção básica, uma UPA que nós precisamos ter, a descentralização, a interiorização e o atendimento remoto. Você vai marcar uma consulta, você vai marcar um exame, sem precisar se deslocar à noite para ficar em filas intermináveis, agravar o seu estado de saúde, demorar no atendimento. Tudo vai ser marcado online, inclusive na nossa administração é algo que a gente quer fazer. Obtenção de certidão, marcação de consulta, um alvará, qualquer coisa que se quiser da prefeitura, não vai precisar ter o contato com um funcionário de modo personalíssimo, mas ele vai entrar no sistema e ele vai ter como acessar e receber tudo isso que o poder público é obrigado a oferecer. Então, para a saúde, agendamento, marcação de consulta e descentralização, fortalecimento da atenção básica, um hospital próprio, moderno e adequado à necessidade do nosso povo. Inclusive, em alguns municípios... Está saindo meu som? Inclusive, em alguns municípios do Maranhão, essa medida já foi adotada há bastante tempo, vem dando certo, né? Dá para resolver bastante coisa. Dessa questão das filas, né, para marcação de consultas, né, exames, cirurgias, quais estratégias você pretende adotar para reduzir essa situação? Essa redução da fila, ela passa exatamente pelo que eu falei. É a marcação remota. Você vai entrar no aplicativo, né? Vai entrar no aplicativo, vai marcar sua consulta, aí você sabe o dia, o horário, vai lá e é atendido naquele dia e horário. Já engloba uma coisa só. Muito bem. E o Sistema Único de Saúde, as pessoas dependem exclusivamente dele. Qual seria o seu compromisso nele? Compromisso com o sistema de saúde é a gestão. É gente eficiente. Fazer gestão é você ter economicidade, você ter alcance, e os processos eles precisam ser reavaliados. A gente vai estudar, vai analisando, está funcionando, não está bem, precisa ser melhor, e a gente vai obtendo alcance, obtendo efetividade a partir dessas adaptações. Né? Usar bem, é ter pessoas capacitadas, capazes de apresentar as propostas e fazer as adequações que atendam às demandas, às necessidades do povo quanto ao atendimento na saúde.
A zona rural também está inserida nesse projeto Com todo, certeza, né? a zona rural também é inserida, e aí envolve a questão da comunicação. Se eles não tiverem, a gente vai colocar os centros lá na zona rural, onde eles possam se dirigir e fazer a marcação da sua consulta. E aí a gente vai apreciar se é mais produtivo que eles façam um deslocamento para a cidade, ou se é mais produtivo mandar o profissional para atendê-lo lá. E, obviamente, que aquele atendimento básico eles vão ter que ter pontualmente em regiões eleitas ali como centrais para coletar ou recepcionar, atender uma determinada região, uma área de concentração. Candidato, eu queria que tivesse mais tempo para a gente continuar a nossa entrevista, muito proveitosa, mas nós já chegamos praticamente ao final da nossa entrevista de hoje. O senhor tem aí 1 minuto e 50 segundos para suas considerações finais, fique à vontade. Eu também gostaria que tivesse mais tempo. Eu gostaria de dizer para você que está me assistindo, eu não sou um político profissional, nunca tive aliado jamais, e o que eu estou falando aqui não é algo que eu construí de ontem para hoje. O que eu estou falando aqui é o que eu vivencio, é um anseio que eu tenho toda a vida, porque sou filho de Santa Inês, porque vim da roça, e eu próprio já vivenciei essas carências, e eu conheço as pessoas que passam por essas necessidades. Gente que precisa de um atendimento médico e não tem, é submetido a um sofrimento, pessoas que já até morreram em decorrência disso. Então a gente está num momento muito importante, muito sério, e você que está em casa, que passa por isso, e eu sei muito bem o que é, e nós queremos apresentar a proposta. Então, eu sou filho desta terra, eu vim da roça, eu passei por toda essa trajetória, a gente contempla o sofrimento e a gente aceitou mais esse desafio. 32 anos defendendo a sociedade com risco da vida, e agora nós queremos também defender a sociedade com seriedade, com transparência, com honestidade e entregar o melhor para a nossa cidade. Então, pense muito bem, Coronel Oliveira, eu sou aqui desta terra, minha família é daqui, eu sei bem qual é a sua dor é a minha dor. Nós não estamos aliados com pessoas que poderiam ter resolvido o problema, com grupos que só querem chegar ao poder, mas nós estamos aqui oferecendo o nosso nome, colocando para que você possa ajuizar, e a gente pede Coronel Oliveira 30 com o Partido Novo para transformar a realidade da nossa cidade juntamente com você, porque sou filho dessa terra, porque sei qual é a sua dor e quero contribuir para que a nossa cidade seja uma cidade melhor. Vote Coronel Oliveira 30 para a verdadeira transformação. Honestidade, verdade, capacidade, esse é o nosso processo, nosso propósito, e você faz parte desse processo. Então, faça a sua decisão, porque a escolha que você fizer agora, você vai conviver com ela por 4 anos. Decida pelo melhor, Coronel Oliveira.